meus amores, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo do quadro Livros Favoritos e por que eles são meus favoritos. E eu quero já iniciar com A Culpa das Estrelas, de John Green, que sim, é meu livro favorito da vida. Eu amo demais. E nesse vídeo eu vou dizer quais são os motivos para ele estar no meu top 1. Então é isso, vamos comigo! Bem, meus amores, antes de começar falando aqui os meus motivos, vou falar um pouco sobre a história da Culpa das Estrelas, para aquelas pessoas que ainda não leram poder se situar melhor. A Culpa das Estrelas conta a história de Hazel Gracie, uma garota que tem câncer de tireoide, um câncer muito agressivo que se espalhou para o pulmão. Por esse motivo ela anda, carregando um cilindro de oxigênio. E temos o Gus, que o Gus, Augustus no caso, mas a gente vai chamar ele aqui de Gus. Ele teve um câncer nos ossos e que levou a perna direita dele. Mas aí eles se conhecem num grupo de apoio para pessoas com câncer, onde a Hazel ela vai contra a vontade dela, porque ela já não vê mais sentido nisso, porque a mãe dela obrigou ela a ir, ela vai, mas ela não queria ir. E o Gus que foi para acompanhar um amigo dele, Isaac, que tem câncer nos olhos. E aí, assim, em resumo, para eu ir logo para os meus motivos de tanto amar esse livro maravilhoso, a Hazel e o Gus, eles embarcam num romance muito lindo, mas ao mesmo tempo muito doloroso, onde eles refletem muito sobre a vida, sobre a morte, sobre o legado que vamos deixar e sobre a questão de tempo, da questão do tempo mesmo, deles não terem tanto tempo para amar e serem amados. E essa questão de como amar sem ter uma perspectiva de futuro por conta de uma doença que a qualquer momento pode levar eles. Então, assim, é um livro que é muito emocionante. É um livro que faz chorar muito, que tem muito assunto que faz a gente refletir, que faz a gente pensar. E é justamente essas reflexões que tornam esse livro o meu livro favorito. Então, vamos lá para os motivos. Eu comecei a ler esse livro quando eu era muito nova. Eu tinha acabado de fazer 13 anos de idade quando eu comprei esse livro. No caso, meu pai comprou pra mim num daqueles sebos que tem no Recife. A gente tava indo buscar minha mãe no trabalho dela, e aí quando a gente passou, eu fiz: "Ó, painho, o livro A Culpa das Estrelas". O pai foi e parou assim, aí a gente ficou olhando os livros. Aí o moço vendeu pro meu pai por R$5. Amei, gente, de verdade. E eu comprei ele pra ler porque a minha prima, Thalita, que inclusive ela me influenciou em muitos dos livros que eu amo. Então, Perdida, Seleção, a tríade da seleção. Então, Seleção, Escolhi, A Escolha, A Elite, enfim. Todos esses livros minha prima sempre me indicou muito, sempre me influenciou nas minhas escolhas de livros. E ela tem me influenciado bastante nesse da Culpa das Estrelas. E eu já tinha assistido a adaptação. E eu amei, sabe? Assim, eu chorei horrores com a adaptação. Me emocionei. Eu amei, assim, se tornou um dos meus filmes favoritos. E eu disse: poxa, eu quero muito ler esse livro. Eu já vinha lendo, já estava na minha rotina de leitura já há bastante tempo. Mas eu nunca tinha parado para ler um livro com um romance mais maduro, mais jovem, Eu lia mais livros para minha idade mesmo, livros para pessoas mais novas. E aí, quando eu peguei pra ler, eu li assim muito rápido, foi muito rápido mesmo. E eu me lembro que eu saía lendo e anotando as coisas e grifando, porque foram coisas que me tocaram bastante. Inclusive, uma das maiores reflexões pra mim já é logo nas primeiras páginas, que é quando o Gus ele diz no grupo de apoio que o medo dele é ser esquecido, É morrer e ser esquecido. E aí a Hazel ela já vem e dá uma lapada com uma reflexão que ela traz pra gente, E é uma reflexão sobre a morte e sobre o esquecimento. E aí ela traz essa questão de que se as pessoas que são importantes vão ser esquecidas, quem dirá nós, sabe? Todo mundo um dia vai morrer. Não haverá gente pra lembrar de outras pessoas. Então eu gosto bastante dessa reflexão porque me tira muito daquela zona de conforto de eu não vou fazer isso porque os outros vão se incomodar, eu não vou fazer isso porque fulano não vai gostar. Sendo que a vida é tão curta, sabe? Todo mundo um dia vai morrer. E vai chegar um ponto que ninguém mais vai se lembrar daquela escolha que você fez. Não tô dizendo isso aqui que é motivo pra você fazer merda e culpar depois não, porque
ninguém vai se lembrar, eu posso fazer a merda que eu quiser. Não, peraí, né? Vamos com calma. Vamos ter caráter. Mas eu digo isso pra questão de escolhas mesmo, como por exemplo, escolher um curso que você quer fazer, escolher uma profissão que você sonha em ter, né? E assim, em fazer, um trabalho que você quer, algo que você quer estudar, alguém que você ama. Então assim, às vezes a gente fica muito preso a essa ideia de o que o outro vai achar de mim. E aí quando eu li essa cena, é uma cena que faz assim, poxa, gente, é muito significante, mas de uma forma reconfortante, tá entendendo? Eu acho reconfortante a gente parar pra pensar na nossa insignificância de ser humano, sabe? Às vezes a gente pensa que a gente é muito importante, assim, nossa, meu Deus, o que eu fazer vai ser estrondoso, sendo que não, a gente é insignificante. E às vezes a gente deixa de viver, deixa de sonhar, deixa de fazer o que a gente quer, com medo do que os outros vão achar. Então, pra mim, esse pensamento de insignificância é muito reconfortante, muito mesmo. E a Hazel, ela traz isso pra gente nas primeiras páginas. E já é um tapa pro Gus, né? Porque o Gus morre de medo que isso aconteça, de ser esquecida. Mas todos nós vamos ser esquecidos um dia, sabe? E outra reflexão que a Hazel, né, traz, que até o Gus percebe, que ele traz na carta dele pra ela, é que a Hazel, ela não tem esse tipo de ambição, sabe? Ela não pensa em, quantas pessoas vão lembrar de mim. Tanto que ela vive reclusa, né? Ela vive mais com o pai, a mãe dela, uma amiga dela da época de escola, e o Gus, e depois o Isaac, né? Mas assim, ela quer viver uma vida, como feito ele diz, né? Que ela é plena. É uma vida assim, que é dela. Ela vive, ela lê o que ela quer, ela faz o que ela quer, sem se preocupar com quem vai lembrar dela, sabe? Quantas pessoas vão pro enterro dela. E isso, eu acho isso muito bonito, porque ela não se preocupa com o que vão pensar dela, ou com quantas pessoas vão pro enterro dela, quantas pessoas vão chorar quando ela partir. E isso, eu acho isso muito empático, né? Porque ao mesmo tempo que o Gus, ele próprio diz, né, que ele tem um pensamento muito egoísta de querer que as pessoas sintam saudade dele, ela não tem esse tipo de ambição, sabe? Ela não quer machucar ninguém, ela é o tipo de pessoa que quer machucar o mínimo de pessoas possíveis. E eu acho isso muito bonito dela, muito bonito mesmo. E entre outras reflexões que eles trazem, né, sobre a questão do amor deles, é o elogio fúnebre que ela escreve pra ele mesmo. Cara, aquilo ali destrói uma pessoa emocionalmente, mas ao mesmo tempo constrói, sabe? Na mesma medida, ela não despedaça, mas vai nos colando de um lugarzinho pro outro. E a Hazel, ela escreve esse elogio fúnebre falando sobre os pequenos infinitos, né? Sobre essa questão de ter sido pouco tempo que eles conseguiram se amar, mas foi um tempo infinito naquele tempo que se passou, sabe? É lindo, cara, é muito lindo. E em diversos momentos eu chorei, sabe? E eu acho que um dos momentos que eu mais choro é no momento que eles estão na viagem de Amsterdã, que o Gus conta pra ela que o câncer dele voltou, né? Que ele fala que ele acendeu como uma árvore de Natal. E é muito triste essa parte, porque o Gus, ele é cheio de vida, cara. O Gus é um personagem que ele vibra, é um personagem que você sente assim, que animado, sabe? Tá sempre sorrindo, tá sempre soltando piada, sempre sendo engraçado. E aí, isso vai acabando aos poucos. Depois dessa cena, né? Depois dessa viagem que eles fazem, a gente vai acompanhando a mudança do Gus, né? O Gus, ele vai perdendo a esperança, aí ele vai passando por coisas que ele vai perdendo a mobilidade, vai perdendo coisas que ele sonhava em fazer, e aí é muito triste isso. E a cena que me toca bastante é quando ele tenta ir pra uma loja de conveniência para comprar o cigarro dele, e ele não consegue porque ele tá muito doente, e a sonda inflama, e a Hazel encontra ele. Eu me lembro, ao mesmo tempo que eu lia, porque como eu tinha assistido a adaptação primeiro, então eu ia lendo e eu me lembrando da adaptação, sabe? E a cena da adaptação, cara, é cruel a forma como foi feita, né? E a Hazel vê, assim, a pessoa que ela ama daquela forma, né? Assim, se sentindo tão mal por não conseguir fazer algo que ele fazia com tanta simplicidade, né? Que era pegar um carro, ir numa loja, comprar o que ele sempre comprava. E isso me faz muito pensar na nossa fragilidade, quanto somos frágeis. E novamente volta para aquela reflexão da morte, né?
vamos todos morrer, porque a gente se incomoda tanto com o que os outros pensam. Sabe, a gente é tão frágil, é tão fraco. O Gus, ele era um personagem totalmente diferente no começo e a gente vai vendo como ele vai mudando decorrente à doença. E isso me pega muito, porque eu perdi muitas pessoas que são importantes pra mim, pra doença, pra, assim, acidentes, coisas, desastres, sabe? E é muito triste, porque uma hora a pessoa tá ali contigo, uma hora a pessoa tá conversando contigo, uma hora a pessoa tá bem e você pensa, não, eu não preciso falar isso pra pessoa agora porque eu tenho outro dia, eu vou ter outra oportunidade, eu vou ter outro momento melhor, e você não tem, sabe? E você chega e tem a notícia, fulano morreu, fulano partiu, e você diz, poxa, eu não vou ter como falar pra fulano isso e isso que eu queria falar. E as reflexões que a Hazel traz pra gente, né, ela fala, poxa, ela tá ali, ela não tem mais esperança, expectativa nenhuma de vida, sabe? Em vários momentos do livro ela tem recaídas. Então ela tá bem, ela tá conversando, ela tá sorrindo, ela tá assistindo com a mãe dela o reality que elas amam, tá conversando com o Gus, em outro ela começa a ter falta de ar, o pulmão dela começa a encher de água e a doença vai dizendo, olha, eu ainda tô aqui, sabe? Então, cara, é assim, é um estalo, as pessoas são frágeis. E às vezes a gente deixa de falar o que a gente sente com medo do que os outros vão pensar. Fulano vai achar que eu sou intenso demais. Ah, porque fulana vai achar que eu tô, sabe, que eu tô sendo muito melosa, que eu tô sendo muito meloso. Cara, só fala o que tu sente, sabe? Eu digo por mim, desde que eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida, que eu me arrependo amargamente de eu não ter falado o que eu queria ter falado pra ele, eu saio falando pra todo mundo o que eu sinto. Então assim, poxa, minhas amigas da faculdade vão concordar com isso, que quando olha assim, às vezes a gente vai cada uma pro seu canto e diz, poxa, eu te amo, Vici, eu te amo, e dou cheiro e abraço e falo que amo, porque eu amo, poxa, se eu tenho aquele sentimento pela pessoa, eu vou esperar, Deus me livre, nunca mais ver aquela pessoa, não só precisa ser a morte, mas às vezes uma viagem, às vezes a pessoa muda, às vezes a pessoa, sabe, e eu vou perder o momento que eu tenho ali com aquela pessoa, não vou, cara, não vou perder, então eu falo. E é isso que me traz muito, essa é a reflexão que me traz muito. Em resumo, A Culpa das Estrelas pra mim é um livro, meu livro favorito, porque me tocou em temas que eu precisava ler, no momento que eu precisava ler. E que quando eu reli várias vezes, em decorrência da minha vida, em vários momentos diferentes, desde quando eu era muito nova até a minha juventude, hoje em dia às vezes eu pego pra reler, e sempre eu descubro algo novo, uma reflexão nova, algo que eu não tinha parado para pensar. E é um livro maravilhoso. É um livro que me faz questionar, é um livro que me faz refletir. E pra mim, leitura é isso, sabe? Livro pra ser bom não precisa ter um nome gigantesco, ser muito famoso ou coisa do tipo. Não. Sei que tem muita gente que diz, foi um livro famosinho de uma época que não é mais, porque nem é tudo isso, que tem livros melhores. Mas pra mim é tudo isso e mais um pouco. Porque me fez sair de muita coisa que assim, caramba, como é que palavras no papel te ajudam a sair de situações que até outra pessoa de carne e osso não consegue te tirar, sabe o que eu tô querendo dizer? Então, essa é a magia dos livros, pô. É isso que me faz falar que sou encantada pelos livros. É a forma como um livro conversa contigo. Uma coisa inanimada pode te abraçar, te acalentar em momentos dolorosos, entende? Então, em diversos momentos eu achei que ninguém ia me entender no que eu tava passando. E aí eu fui ler e me entendiam no livro. E eu sei que isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem uma fase na vida que ninguém entende aquela pessoa. E é normal, porque às vezes a pessoa pode até, um colega, um amigo pode até tentar te entender, mas ele não sabe exatamente. Você pode até dizer, eu tô passando por isso e por aquilo. Mas só quem tá sentindo na pele é você, sabe? E esse livro, ele me abraçou. Ele me acalentou, ele me trouxe respostas para coisas que eu há muito perguntava. Então é por isso que A Culpa das Estrelas é meu livro favorito. E eu queria terminar, né, lendo um pedaço da carta do Gus que ele escreve, né, pra Hazel. Só um pedacinho, não vou ler todo não, porque senão eu choro. Mas antes de terminar, eu só quero ler essa parte, né? A Hazel é diferente. Ela anda suavemente, meu velho. Ela anda suavemente sobre a terra.
A Hazel sabe qual é a verdade. É tão provável que nós consigamos ferir o universo quanto é provável que nós o ajudemos. E é improvável que façamos qualquer uma dessas duas coisas. As pessoas vão dizer que é triste o fato dela deixar uma cicatriz menor, que menos pessoas se lembrem dela, que ela tenha sido muito amada, mas não por muita gente. Mas isso não é triste, Ivan. É triunfante, é heróico. Não é esse o verdadeiro heroísmo? Como dizem os médicos, em primeiro lugar, não cause dano ou mal a alguém. Os verdadeiros heróis, no fim das contas, não são as pessoas que realizam certas coisas. Os verdadeiros heróis são as que reparam nas coisas. Depois que a minha tomografia acendeu como árvore de Natal, eu entrei furtivamente na UTI e vi a Hazel quando ainda estava inconsciente. Entrei andando atrás de uma enfermeira de crachá e consegui me sentar ao lado de Hazel por tipo uns 10 minutos antes de ser pego. Eu realmente achei que ela fosse morrer antes que eu pudesse lhe contar que também ia morrer. Foi brutal. O arengar mecanizado incessante da terapia intensiva. Havia uma água cancerosa, escura, pingando do peito dela. Os olhos fechados, entubada. Mas a mão dela ainda era a mão dela, ainda quente. As unhas pintadas de um azul escuro quase preto. E eu simplesmente segurei sua mão e tentei imaginar um mundo sem nós. E por mais ou menos um segundo, fui uma pessoa boa. Boa o suficiente para torcer que ela morresse. E nunca ficasse sabendo que eu também ia morrer. Mas aí eu quis mais tempo para que pudéssemos nos apaixonar. Creio que meu desejo foi realizado. Eu deixei a minha cicatriz. Um enfermeiro chegou e me disse que eu precisava me retirar, que visitas não eram permitidas, e eu perguntei se ela estava melhorando. O cara disse: ela ainda está fazendo água. Bênção do deserto, maldição do oceano. O que mais? Ela é tão linda. Não me canso de olhar para ela. Não me preocupo se ela é mais inteligente que eu. Sei que é. É engraçada sem nunca ser má. Eu a amo. Sou muito sortudo por amá-la, Van. Não dá para escolher se você vai ou não vai se ferir neste mundo. Mas é possível escolher quem vai feri-lo. Eu aceito as minhas escolhas. Espero que a Hazel aceite as delas. Gente, é impossível você ler essa carta do Bush e ler o elogio fúnebre da Hazel e não chorar. Não parar para pensar, para refletir sobre a vida. Sabe? Refletir do tempo que temos, do que fazemos e deixamos de fazer com esse tempo. Então, antes de terminar, eu só quero dizer para vocês: ame. Ame as pessoas que estão ao lado de vocês como se fosse o último dia, porque pode ser o último dia. Ame como se não tivesse fim. Tempo é uma coisa que a gente não pode voltar atrás. Sabe? O dinheiro a gente consegue depois, cara. Mas o tempo não volta. O tempo de ver a pessoa que você ama. O tempo de estar ali assistindo com sua mãe um filme de comédia romântica. O tempo de você conversar com seu pai, conversar com seu irmão, passar um tempo com seu namorado, sua namorada. Cara, aquilo não vai voltar. Dinheiro nenhum compra o tempo que tu pode ter. Então, assim, é isso. Esse é um livro que eu recomendo muito, muito mesmo. Pra quem quiser ler, leia, porque é um livro muito bom. É um livro que assim, não envelhece. É um livro que não muda, que não perde a graça. É um livro maravilhoso. Então, assim, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, vou pedir para que vocês se inscrevam no meu canal. Clica no sininho para acompanhar os outros vídeos que saírem aqui. E eu pretendo trazer outros vídeos sobre outros livros que me marcaram imensamente, que marcaram muito a minha história. É isso, um cheiro e até mais.